Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de falar de dois textos que são mal interpretados e alguns usam-no para tentar mostrar que nós somos deuses. Alguns grupos usam esse texto para dizer que, porque nós somos unidos com Cristo, nós somos pequenos deuses, assim como Cristo, né? É Deus, nós somos deuses. E eles usam exatamente esses dois textos. O primeiro texto é o texto de João 10:34. E o segundo é o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Não são textos difíceis. Uma pequena base de hermenêutica dá para interpretá-lo, certo? Precisa se ver muito o contexto. Vamos primeiramente a João 10:34. João 10:34, eles dizem o seguinte, com base nesse texto, simplesmente por causa de uma citação de Jesus. Alguns tentam mostrar que nós somos deuses, né? Vejam o que diz o texto aqui de João 10:34. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Então, alguns pegam somente essa frase aqui, eu disse sois deuses, e colocam como base para dizer que nós somos deuses, porque Jesus falou que nós somos deuses. Muito bem, vamos primeiramente ver o contexto da passagem de João. No contexto, Jesus estava falando sobre si mesmo, sobre o Pai. E os judeus identificaram que as declarações de Jesus eram declarações muito contundentes, que somente se referiam a Deus. Porque Jesus disse que daria a vida eterna e a segurança dessa vida eterna, né? Nós podemos ver isso aqui no verso 28. Olha só o que Jesus falou. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, quando ele, no verso 30, diz, eu e o Pai somos um, o que acontece? Os judeus entenderam que o que Jesus estava falando era algo que somente Deus teria como um atributo. Só Deus pode dar a vida eterna e a segurança dela. Com isso, então, os judeus pegaram Jesus. O texto demonstra que os judeus pegaram Jesus. Nós podemos ver isso no verso 39. Aqui, ó. Esse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Ou seja, outra vez eles procuravam, está no imperfeito, então demonstra que eles já tinham colocado as mãos em Jesus. Então o que acontece? Eles pegaram Jesus e iam se preparar para apedrejá-lo. Jesus então, vendo isso, imediatamente apelou à lei de Moisés, ao Velho Testamento. Ele cita então Salmo 82, verso 6. No Salmo 82, verso 6, diz exatamente como está aqui, inclusive na Septuaginta, né? No verso 34, Jesus então diz, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Então vejam bem que Jesus apelou para o Salmo 82, 6, que Asaf, que é um salmo de Asaf, que chama os juízes de deuses. Vamos lá para o Salmo 82 agora, e vamos analisar esse salmo. Vejam que Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Vejam bem, Deus assiste na congregação divina. Nessa passagem na língua hebraica, a identificação dos juízes aqui é de Elohim, né? Nós podemos perceber isso, nós podemos ver isso aqui no hebraico. Vou colocar aqui, né? Mizmor Leasaf, que é cântico de Asaf, Elohim Nitzav Badat El. Então veja bem, ó, Elohim, Deus, certo? Deus está presente, o Deus está
na congregação divina. Notem que El é uma outra designação para Deus. E aqui diz aqui, Bekrev Elohim Ishpot, né? Ou seja, está dizendo aqui que Deus está presente na congregação divina, certo? No meio dos deuses, Bekrev, no meio dos deuses, ele julga. Ou seja, a palavra Elohim, a palavra Elohim no hebraico, tem várias designações. É uma palavra no plural, ela quer dizer deuses. No entanto, quando ela é usada para Deus, o verbo está no singular. Apesar dessa palavra estar no plural, Elohim, mas o verbo usado para Deus é no singular. Ou seja, demonstra a pluralidade de Deus. No entanto, essa palavra também é usada para deuses estranhos, deuses mesmo, usada até para demônios e também para juízes. Aqui no Salmo 82, essa palavra foi usada para os juízes. E interessante que o salmista, vou colocar aqui em português, o salmista, ele vai mais além, né? Ele diz assim, olha, o próprio Deus, porque ele diz, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, sois todos filhos do Altíssimo. O salmista usa uma outra designação para os juízes, né? Elion, quer dizer Altíssimo, usado somente para Deus, mas aqui os juízes também recebem o nome de filhos do Altíssimo. É muito interessante que Deus dá essa mesma designação aos juízes. Mostra que Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. Deus deu o privilégio daqueles que estão com a capacidade de julgar como se estivessem no lugar de Deus. E é por isso essa mesma designação, deuses. Porque eles estão no mesmo lugar de Deus. Eles decidem, apesar de decidirem com base em leis, mas há aspectos também que incluem a vontade e, de uma certa forma, a coerência desses juízes. No caso do Salmo 82, esses juízes estavam sendo injustos. Nós podemos perceber isso pelo verso 2, até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Então, nota-se aqui que esses juízes estavam sendo injustos e Deus diz assim, olha, apesar de vocês serem chamados de deuses, no entanto, eu vou tratar vocês como homens. Ou seja, por eles estarem sendo injustos na causa da viúva, dos órfãos, Deus então diz que vai tratá-los não com a consideração de juízes, ou seja, de pessoas que tenham que ter justiça, que tenham que ter bom senso. Não, vou tratar vocês como homens, não como deuses, como filhos do Altíssimo, de Elion. Então, o que acontece? Jesus pega essa passagem e diz, olha, na vossa lei diz que os juízes foram chamados de deuses e de filhos do Altíssimo. Por que eu não posso chamar-me filho de Deus? Por que eu não posso ser chamado, eu mesmo me chamar de filho de Deus? Então, Jesus estava usando o texto do Velho Testamento exatamente para mostrar para eles, confundi-los naquele momento, porque eles estavam a ponto de apedrejá-lo. Então, o que acontece, queridos? Jesus está mostrando nesse texto, e nós podemos concluir, né? Primeiro, nós precisamos concluir que esse texto, essa passagem está sendo usada somente para Jesus. Nós podemos ver isso lá em João 34, quando ele diz, vejam aqui, olha, e se ele chamou Deus, verso 35, àqueles que foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus.
Então, vejam bem, jamais essa passagem pode ser usada para qualquer outra pessoa, porque Jesus está trazendo para si. Ele está dizendo, olha, se lá chamaram os juízes de deuses, exatamente porque eles julgam, não porque eles têm a mesma natureza, mas porque eles julgam, esse é o atributo dado aos juízes. Então, por que eu não posso ser chamado de filho de Deus? E Jesus usou um grupo de palavras usadas somente para ele, que é ruios tuteu, ou seja, filho em intimidade, filho de Deus, filho de intimidade. Então, Jesus está mostrando que, assim como os juízes foram chamados de deuses, ele poderia também ser chamado filho de Deus. Ou seja, Jesus estava confundindo os fariseus e os escribas naquele momento e estava defendendo a sua autorização de demonstrar que ele era Deus. E aí ele então diz, olha, muito mais ele que o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, ninguém, segundo o contexto, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, pode colocar esse texto para cada uma das pessoas, porque Jesus reivindicou para si. Tá bom? Muito bem. O segundo texto é o texto de 2 de Pedro 1,4. 2 de Pedro 1,4 diz exatamente assim, ó. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Algumas pessoas dizem que essa expressão coparticipantes, na Bíblia corrigida diz participantes da natureza divina. Então alguns dizem que nós fazemos parte da mesma natureza de Deus. E aí alguns até reivindicam isso para dizer que nós somos pequenos deuses. No entanto, o erro está na análise da palavra koinonos, que é usada para participantes ou coparticipantes. A expressão coparticipantes não está muito correta, porque o certo é participantes. Koinonos. A palavra koinonos, palavra grega koinonos, é um substantivo que vem do adjetivo koinos, que quer dizer comum, ou koinonia, comunhão. Então vejam, koinonos significa participantes, alguém que está no mesmo lugar, alguém que está participando de alguma coisa. Não obrigatoriamente vai ter a mesma natureza. Exemplo, se alguém está tomando banho num rio, ele está tendo um koinonos com o rio, mas não significa que ele tem a mesma natureza da água, ou a água tem a mesma natureza dele, ele não se transforma em água, certo? Alguém que está, ou uma água que é colocada dentro de um óleo, ali tem um koinonos, tem uma mistura. No entanto, não significa que as naturezas ou as essências passam a se misturar. Isso não obrigatoriamente, não tem a ver. Vou dar um exemplo com a mesma palavra em 1 Coríntios capítulo 10, verso 18. 1 Coríntios capítulo 10, verso 18, vou colocar em grego aqui, que diz assim, olha, vede Israel segundo a carne, aqueles que comem do sacrifício não são participantes do altar, certo? Aqueles que comem do sacrifício são participantes do altar, koinono. Aí vejam que é a mesma palavra lá em Pedro. Notem, quando Paulo diz que nós somos aqueles que comem do sacrifício, ele está repreendendo aqueles que vão aos templos e participar do sacrifício dos deuses. Então Paulo está mostrando que aqueles que comem do sacrifício, e ele usa lá o Velho Testamento, não são todos participantes do altar. Ora, se nós somos participantes do altar, não significa que nós passamos a ter a mesma natureza de pedra do altar, que o altar era feito de pedra. Então isso, vejam que a mesma palavra e não tem absolutamente nada a ver. Então quando Pedro está dizendo que nós passamos a ser participantes da natureza divina, é porque nós passamos a ter comunhão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que eles são divinos.
Ele é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então significa que nós passamos a ter comunhão, participação da natureza divina, não significando que nós passamos a ter a mesma natureza deles, assim como alguém toma banho num rio, tá certo? Então, João fala, então, 1 João capítulo 1, verso 6, disse aqui, eu coloquei até aqui, João capítulo 1, verso 6, que diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A palavra grega aqui é koinonia, não é koinonos, é koinonia, comunhão. Então demonstra aqui que são palavras derivadas, e demonstra, então, a comunhão com ele, comunhão com os irmãos. Não obrigatoriamente nós temos que ter a mesma natureza. Isso não tem nexo, isso não tem a ver com a palavra. Então, o texto está dizendo que quando nós nos unimos com Cristo, nós passamos a ter comunhão, participação no sentido de ter comunhão com a natureza de Cristo. Claro, porque Cristo habita, se nosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo, passamos a ter comunhão com a natureza divina, claro. Mas não significa que nós passamos a ter a mesma natureza divina de Cristo e do Espírito Santo. Tá bom? Então, que Deus abençoe e que seja uma ajuda para aqueles que têm dúvida nesses dois textos.